Na integral por partes, tá? Como saber qual das duas integrais é por partes? Então, tem a integral 1 e a integral 2. Tá? Vamos verificar. Se eu pegar a integral 1, a primeira coisa que você vai fazer na integral 1, tá? Tanto na 1 quanto na 2, eu vou vir aqui na 1 e vou dizer o seguinte, da tabela de integração, eu conheço, né? Você vai lá na tabela de integração, tá? Tabelinha. Onde é que tá? Tem mais de 1 milhão de coisas abertas aqui. De novo, eu não sei onde eu estou. Enfim, na tabela de integração, você... Aqui. Na tabela de integração, você vai olhar lá, vai encontrar a propriedade 6. Então sai pela 6. Ok. Né? Bom, mas será mesmo? Vamos avaliar. Então, da 6, eu vou dizer que o meu u é x ao quadrado. Então, o meu du vai ser 2x dx. Né? Ou seja, a derivada dele. 2x dx, o que vai acontecer? Aqui dentro eu tenho x, eu tenho dx. Então, eu vou multiplicar, né, aqui dentro por quanto? Multiplicar por 2, eu vou ter 2x dx. E 2x dx corresponde a 1 du, né? Então, se ele corresponde a 1 du, né, então eu posso reescrever essa integral como e na u, quanto é que é 2x dx? 2x dx corresponde a 1 du. Né? Então, chegamos à integral de tabela. O que eu fiz aqui? O que eu fiz nessa sequência de passos? Nessa sequência de passos, eu peguei esse 2, passei dividindo. Quando eu passei o 2 dividindo, eu fiquei com x dx igual a 1 meio vezes du. Então, no lugar de x dx, eu substituí por 1 meio du. Na hora que eu substituir por 1 meio du, esse 1 meio veio para fora, né? Porque ele é constante. E aí, o que aconteceu? Ficou 1 meio da integral de n1. Né? Mesmo resultado que a gente obteve aqui. Então, eu passei o 2 para o outro lado, daí ficou du dividido por 2 igual a x dx. Né? Então, se eu tinha a integral de e na x2, aí eu tinha x dx, então eu botei aqui o x dx aqui. Aí no lugar de x dx, né, eu venho e faço o seguinte, eu faço integral de e, né, na u, o u é x ao quadrado, então no lugar de x ao quadrado eu escrevo u, e o x dx, eu vou, no lugar de escrever x dx, eu vou escrever du sobre 2. Aí, 1 meio, né? Ou seja, eu tenho que lembrar que du divide 2 é igual a 1 meio vezes du, né? Isso aqui é importante a gente saber. Às vezes tem gente que tem dúvida, não lembra que du sobre 2 é 1 meio vezes du. E aí ficou 1 meio da integral de e na u. Isso aqui é um exercício de substituição pura e simples. Fizemos alguma coisa diferente do que a gente já fez? Não. Eu estou repetindo a velha ladainha, né? Ou seja, o que aconteceu aqui? A substituição, ela foi o que? Completa. Ele fez uma substituição completa. Sem nenhum problema. Nós fizemos uma substituição e chegamos à integral de tabela. Tudo que a gente já fez até agora. Então, não é integral por partes. Vamos para a segunda parte.
Então, se eu for pegar a segunda integral, né, peguei outra integral. Lá, deu certo essa, vou fazer a número 2. A integral número 2 é. Na integral número 2, seguindo o mesmo raciocínio, eu vou fazer u igual a 2x. Derivando o 2x, eu vou ficar com 2dx. Né? Ok. Fazendo a mesma ideia que a gente fez aqui, né? Então, se eu passar o 2 dividindo, eu vou ficar com dx igual a 1 meio vezes du. Ora, se no lugar do dx eu colocar 1 meio vezes du, vai me sobrar ainda um x. E aí nós ficamos com um baita de um problema. Por quê? Porque aqui dentro só pode ter uma letra. Né? Não pode ter duas letras. Ah, então põe a letra para fora. Não, não posso colocar essa letra para fora, porque essa letra faz parte das variáveis, né? Ou seja, existe uma relação entre o u e o x, ou seja, existe uma relação entre eles. Nós temos um problema, sobrou uma letra lá dentro. Então, o problema aqui é que a substituição aqui não foi completa. Isso a gente poderia ter visto aqui, ó, já direto nessa etapa. Nessa etapa, o que aconteceu? Eu tenho 2dx. Quando eu olho para cá, eu vou ver o seguinte. Eu posso multiplicar aqui dentro por 2 e 1 meio lá fora. Aí o aluno vai fazer assim, 1 meio da integral de x e o 2x é u. O 2dx vai ficar meu du. Então, eu fiz a substituição, mas mesmo assim continuou sobrando esse x aqui. A minha substituição, ela não é completa. A minha substituição não é completa. Então, quando a substituição não é completa, tá? Uma das primeiras hipóteses que a gente vai fazer é a integral por partes. A integral por partes ela tem uma característica que é uma multiplicação dentro da integral. Né? Essa integral aqui, por exemplo, ela tem uma multiplicação lá dentro, mas ela não é por partes. Tá? Não, é aquela velha história. Toda multiplicação, toda integral por partes é uma multiplicação, mas nem toda multiplicação é uma integral por partes. Tá? Então, essa aqui é uma multiplicação e não é uma integral por partes. Porém, essa aqui é uma multiplicação e é uma integral por partes. Ou seja, toda integral por partes é uma multiplicação, mas nem toda multiplicação é integral por partes. A ida e a volta. Né? Nem sempre a ida é a mesma volta. Acontece quando a gente empresta dinheiro, às vezes, né? A gente empresta, vai voltar, às vezes não volta. Então, o que acontece? Nós temos uma multiplicação aqui. E a gente vai chamar essa multiplicação, né? A gente vai procurar escrever essa integral na nossa forma u de v. É uma multiplicação. É apresentada aqui. A integral por partes ela é uma fórmula. Ou seja, não tem mistério. É decorar a fórmula. Tá? Essa formuleta está na tabelinha de vocês de integração. Tá? Se vocês olharem com bastante cuidado, vocês vão encontrar ela aqui na tabelinha de integrais de vocês. Ela está aqui. Ó. Certo? Tá. Então, ela é uma fórmula. Mas quem é o U, quem é o V, quem é quem nessa jogada? Bom, quando se começa a resolver uma integral por partes, a primeira coisa que se deseja, a primeira coisa a ser feita é identificar quem é a função U. A primeira coisa que você vai fazer é quem é a função U. Bom, a função U é a função, né, ela
segue, vamos dizer assim, né, a escala Liat. Né? Ou seja, para identificar o U, a gente vai usar a escala Liat. Liat. L de logaritmo, I de inversa trigonométrica. Né? Quem são as inversas trigonométricas? Arco cosseno, arco tangente. O A, algébrico, x ao quadrado, x mais 1, número 1, por exemplo, também é algébrico. Raiz de x, é algébrico. Trigonométrico, né? Seno, cosseno, ante. Exponencial, os bons na x, né? Então, ela vai letrar. Então, Ln, as função arco, as raízes, as somas, o número 1, por exemplo, seno, cosseno, tangente. E aqui o E na x. Quando nós resolvemos uma integral partes, a função u é a função cuja categoria antecede na escala Liat. Então, você tem duas funções. Por exemplo, em x e na 2x. Então, você vai olhar. Eu tenho uma multiplicação. Então, nessa multiplicação eu tenho o x e o e na 2x. Quem é o x? O x é algébrico. Quem é o e na 2x? O e na 2x é exponencial. Ok. O e na 2x é exponencial. Não tem muito mistério. Aí a gente vai olhar aqui. A escala Liat ela é uma escala de precedência. Né? Ou seja, o U é quem precede, é quem antecede. Então, quem antecede quem? Quem antecede quem? O algébrico antecede o exponencial. Então, como o algébrico antecede o exponencial, o U é x. Certo? Bom, então, é assim que se usa a escala Liat. Nós vamos usar isso bastante. Então, tá? Já falamos disso. Então, o x é algébrico, o e é exponencial. Né? Então, como nós vamos aplicar né, a nossa formuleta UdV é igual a U vezes V menos a integral de V du. Então, se nós vamos aplicar essa formuleta, nós temos que saber quem é o U. O U nós já conhecemos. Se a gente sabe quem é o U, nós também vamos descobrir quem é o meu du. Aí vem a situação. E o resto, então, é o V. Não. O resto que está aqui é o dV. Porque você tem o dV. Então, se o meu U é x, o dV é E na 2x. dx. Então, se eu conheço o E na 2x dx, ele é meu dV, eu vou, a partir dessa situação aqui, descobrir quem é o V. Né? Ou seja, o que está aqui não é o V, é o dV. Né? E tem uma diferença. Então, se o meu dV é E na 2x dx, que é o restante, porque depois que eu descobri o U, o restante é o dV. Então, se o dV é E na 2x, eu vou descobrir quanto vale o V. E o V é a integral de E na 2x. Né? Então, se o V é a integral de E na 2x, o meu V é 1 meio de E na 2x. Muito bom. Né? Então tá, então resolvendo a integral de E na 2x, chegamos a 1 meio de E na 2x. Beleza.
Então, assim que se resolve a integral por partes. Descobrindo quem é o U, quem é o dv, e aplicando a fórmula. Bom, aplicando a fórmula Lipsius literi, né? Bom, o que nós botamos aqui? Tem tudo colorido. O U é o roxo. Então, onde tem U, é roxo. O dv dá verde. Então, onde tem dv, eu botei verde. Melhor, du. Onde tem du, eu botei verde. E o v está em azul. Aonde tem v, eu deixei em azul. Né? Pessoal, né? Isso aqui é meu v. Então, isso aqui é o v. Aqui meu v. Certo? O roxinho. Esse aqui é o u. Então, aqui tá meu u. Assim por diante, gente. Sem nenhum grande mistério aqui. Tá? E aí é partir para resolver o restante da integral, porque tem mais um restinho de integral para resolver. Tá? Então, como é que fica? 1/2. Tá? Saiu para fora. O que aconteceu aqui? Ó? Na hora que eu resolvi isso aqui, esse 1/2 foi para fora. Então, ficou o quê? 1/2 da integral. Ficou 1/2 da integral de e na 2x dx. Tá. Aí o que acontece? Por que ficou isso aqui? Por que ficou isso aqui? De onde é que surgiu isso aqui? Olha, então ficou 1/2 vezes vezes isso aqui. Quanto é que é essa integral aqui? Bom, a gente já fez antes ela, né? Essa integral e na 2x é 1/2 de e na 2x mais c. Agora, dessa maneira, ó, mudei de cor, né? Para ficar bem claro o que aconteceu. Então, 1/2 vezes 1/2 ficou 1/4. E está resolvida a nossa integral por partes. Certo? Ela é uma receitinha. É uma receitinha achando o U, achando o DU, achando o DU e o DV. É só colocar tudo no mesmo pote e fazer as continhas. Não tem mistério nenhum, gente. Nenhum. Né? Semana que vem vocês vão ver coisas que tem bem mais contas. Vamos botar uma trigonometria agora na jogada. Tá. Grau de x cosseno de 2x. E agora? Bom, vamos olhar. Antes de tudo, vamos olhar para a escala Liat. Tá? Vamos lá. Então, vou lá na escala Liat. Escrevo aqui Li. Tá. O x. O x é algébrico. Então, tem esse ponto aqui. O cosseno de 2x. O cosseno de 2x é trigonométrico. É esse aqui. Como é uma escala de precedência, quem vem primeiro? Quem vem primeiro? Vem primeiro o algébrico. O algébrico vem primeiro que o trigonométrico. Então, o algébrico ganha do trigonométrico. Então, se o algébrico ganha do trigonométrico, o meu U é o x. Consequentemente, o meu dv vai ser o cosseno de 2x. Tá? Então, dessa maneira, pela escala Liat, tá? Nós vamos concluir. Esse aqui é meu U. E isso aqui, tudo até o fim, é o dv. Então, como na fórmula da integral por partes,
Como na fórmula da integral por partes nós temos u dv é igual a u vezes v menos a integral de v du. Como na fórmula da integral por partes nós temos isso, então, nós precisamos ainda do du, nós precisamos saber quem é o v. O du a gente deriva. Derivou o u, deu dx. O v nós integramos, o dv, integral de cosseno de 2x, é o meio do seno, né? O meio do seno de 2x. Então, sem mistério, né? Sem mistério. Então, dessa maneira, aplicando a fórmula Lipschitz Litten, né? Então, tal e qual. Então, eu tenho x, vamos lá, meu u é o x. O v, aqui, né? Aqui é meu v, aqui é o v, né? Então, o v está aqui. E o du é esse aqui. Cada um no seu quadrado. Tá? Então tá, apliquei tal e qual a fórmula. E aí, então, é só resolver uma integral, né? Da mesma forma como foi feito na outra integral, né? O meio passou para fora, daí a gente resolve a integral de seno de 2x. A integral de seno de 2x é menos cosseno, né? Lembrando que a integral, tem que olhar na tabela, a integral do seno de u é menos cosseno de u, né? Então fica menos 1/2 do cosseno de u. Agora, se eu fizer a multiplicação, menos 1/2 vezes menos 1/2, vai ficar mais 1/4. E aí resolvemos a nossa integral por partes. Simples assim, gente. Simples, 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 simples. Tá? Bom. E agora, José? Nós temos uma integral definida e por partes. Totalmente diferente, totalmente... Não, é a mesma coisa. A gente resolve a integral e depois substitui os valores do limite, né? A integral tende de 0 a π sobre 4. Então, primeiro a gente resolve a integral, depois a gente resolve aplica os limites. Sem mistério nenhum. Então tá. Vamos lá. Eu vou identificar quem é o u e quem é o v e depois vocês fazem o resto. Então, isso aqui é algébrico e isso aqui é trigonométrico. Né? Então, a gente já sabe que o trigonométrico ganha do algébrico. Então, se o trigonométrico ganha do algébrico, o u é x mais 1. Então, vai ficar du é igual a dx, derivada de x. A dx é derivada de 1 a 0. E a integral de seno de 3x dx, né? Porque daí sim, né, o que acontece aqui? Nessa situação aqui, então, isso aqui tudo é o meu dv, isso aqui tudo é meu u. Então, a integral de seno de 3x dx vai ficar menos 1/3, né? Menos 1/3 do cosseno de 3x. E aí, então, aplica-se então a fórmula da integral por partes. Certo? E aqui, então, eu deixo vocês finalizarem. Né? Tirem o printzinho básico de vocês